Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? Imagine um mundo onde toda a humanidade, sem exceção, fala a mesma língua. Não existem barreiras de comunicação, traduções ou mal-entendidos. Cada pensamento, cada ideia e cada sonho pode ser compartilhado instantaneamente com qualquer pessoa, em qualquer lugar. É nesse cenário, num tempo ancestral, logo após a história do dilúvio, que a nossa narrativa começa. A Terra, segundo as Escrituras, estava sendo repovoada pelos descendentes de Noé e sua família. Era um recomeço para a espécie humana. Saindo das montanhas do Ararat, onde a arca teria repousado, esses primeiros grupos começaram a se mover em busca de um lugar para se estabelecer. E foi numa jornada rumo ao leste que eles encontraram uma vasta planície na terra de Sinar, uma região que hoje identificamos com a antiga Mesopotâmia, o berço de algumas das primeiras grandes civilizações. Ali, naquele vale fértil, o sentimento de unidade era palpável. Eles não eram apenas um povo com um idioma em comum. Eles eram uma única e gigantesca família, compartilhando as mesmas memórias e o mesmo destino. Essa união, que poderia ser uma bênção, logo deu origem a uma ambição monumental. Eles olharam para o céu, para a terra ao redor, e decidiram que não se espalhariam pelo mundo como haviam sido instruídos. Queriam criar um ponto de referência, um centro para a sua civilização que durasse para sempre. A ideia era construir não apenas uma cidade, mas também uma torre tão alta que seu topo tocasse os céus. O objetivo era duplo e muito claro. Primeiro, fazer um nome para si mesmos, criar um monumento que celebrasse sua força e engenhosidade. Segundo, e talvez mais importante, evitar a dispersão. Eles temiam se perder uns dos outros, se espalhar pela face da terra e se tornar povos estranhos entre si. A torre seria o farol que os manteria sempre juntos, sob o mesmo poder e uma mesma identidade. Era um plano nascido da cooperação perfeita. Com todos, falando a mesma língua, a organização de um projeto dessa escala se tornava incrivelmente eficiente. Não havia ruído na comunicação. Ordens eram entendidas de imediato e a força de trabalho agia em perfeita sincronia. A humanidade estava prestes a usar sua maior dádiva, a unidade, para construir um símbolo de seu próprio poder. Pense nisso por um momento. O que leva um povo a temer tanto a ideia de se espalhar, de explorar o desconhecido? Talvez fosse orgulho, um desejo de controlar o próprio destino. Ou talvez, no fundo, fosse apenas medo. Medo de se perder, de ficar sozinho e de esquecer a quem um dia pertenceram. O mundo, ainda se recuperando das águas do dilúvio, via seus novos habitantes em movimento, deixando para trás as terras altas do Ararat, onde a tradição diz que a Arca de Noé repousou. Uma grande caravana humana começou a sua jornada. Eles não eram refugiados fugindo de um perigo, mas sim pioneiros, uma comunidade unida em busca de um lugar para construir o futuro. Eles caminharam em direção ao leste, um mar de gente se movendo como um só corpo por uma paisagem nova e vazia. A cada passo, a memória do mundo antigo e submerso ficava para trás, e a promessa de um novo começo se fortalecia. Até que, finalmente, a jornada os levou a uma descoberta que mudaria seu destino. Uma vasta e fértil planície na terra de Sinar. Hoje, conhecemos essa região como Mesopotâmia, o vale entre os rios Tigre e Eufrates. Para um povo que vinha de regiões montanhosas, aquela planície era como uma tela em branco. Era um lugar aberto, sem limites, perfeito para se estabelecer e prosperar. Ali, a ideia de se espalhar pela terra pareceu não apenas indesejável, mas um desperdício. Por que se dividir quando podiam juntos construir algo grandioso naquele lugar perfeito? A decisão foi unânime. Eles ficariam ali e construiriam sua própria glória. O desafio, no entanto, era material. A planície de Sinar era rica em solo, mas pobre em rochas para a construção. E foi aí que a engenhosidade humana brilhou. Eles olharam para o barro aos seus pés e desenvolveram uma nova tecnologia, a fabricação de tijolos. Aprenderam a moldar a argila e a cozê-la em fornos, transformando o material frágil em blocos sólidos e duráveis. Para uni-los, usaram betume, uma espécie de piche natural que servia como uma argamassa forte e impermeável. Com essa inovação, o sonho de construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus se tornou tangível. Eles não precisavam mais da natureza para lhes dar a matéria-prima ideal. Eles podiam criá-la. Aquele projeto não era apenas sobre ter um lar. Era uma afirmação de autonomia, uma prova de que a humanidade podia moldar o mundo de acordo com sua vontade e ambição. É curioso pensar nesse momento.
Foi o nascimento da engenharia civil, talvez. A primeira vez que a humanidade não apenas usou a natureza, mas a transformou para servir a um propósito grandioso. Mas essa mesma força que os unia em um projeto comum também continha a semente de um orgulho que poderia, eventualmente, levá-los a se sentirem maiores do que realmente eram. O sonho de construir uma cidade e uma torre que tocasse o céu era grandioso, mas esbarrava num problema bem terreno: a própria terra onde eles estavam. A planície de Sinar era incrivelmente fértil, perfeita para a agricultura, mas não havia uma única pedreira à vista. Para erguer uma estrutura monumental, eles precisariam de pedra, e ali só havia barro e lodo. Mas a necessidade, como dizem, é a mãe da invenção. Diante da falta de material, a engenhosidade humana floresceu de uma forma revolucionária. Se a natureza não lhes dava pedra, eles fariam sua própria pedra. Foi assim que nasceu uma das tecnologias mais importantes da antiguidade: o tijolo queimado. Eles perceberam que o barro abundante sob seus pés, quando moldado em blocos e cozido em fornos a altas temperaturas, se transformava. Deixava de ser frágil e se tornava sólido, resistente e durável. Essa foi a primeira parte da solução. Mas como unir esses milhares, talvez milhões, de tijolos para que a estrutura se mantivesse firme? A argamassa comum não seria suficiente para a altura que eles imaginavam. E, mais uma vez, a resposta estava no solo de Sinar. Eles descobriram o betume, uma espécie de asfalto ou piche natural, uma substância escura e pegajosa que brotava da terra em certas áreas. O betume era a supercola do mundo antigo. Era um adesivo incrivelmente forte e, mais importante ainda, impermeável. Usá-lo como argamassa significava que a torre não apenas seria forte, mas também estaria protegida da umidade e da erosão. A combinação do tijolo cozido com o betume era a fórmula perfeita para construir algo que, na cabeça deles, duraria para sempre. Era a vanguarda da tecnologia da época. Com essa revolução do barro, o projeto da Torre de Babel deixou de ser um sonho e se tornou um plano de engenharia concreto. A humanidade não estava apenas construindo uma torre, estava inaugurando uma nova era de domínio sobre o ambiente. Eles não dependiam mais dos recursos que a natureza lhes oferecia, passivamente. Agora, eles podiam transformar a matéria-prima e criar o que precisavam. É fascinante pensar que essa grande ambição foi possibilitada por uma inovação tão fundamental. Mas essa mesma capacidade de criar e de superar limites naturais também alimentou um sentimento de autossuficiência. Será que, ao transformar o barro em pedra, eles também começaram a acreditar que poderiam transformar a si mesmos em deuses? Para um projeto tão audacioso como a Torre de Babel, não bastava apenas a tecnologia recém-descoberta. Faltava uma liderança, uma figura que pudesse canalizar toda aquela energia e ambição coletiva em uma única direção. E essa figura, segundo a tradição, surge na figura de Nimrod, bisneto de Noé. Ele não era um líder qualquer. O texto bíblico o descreve como o primeiro a se tornar poderoso na terra. Nimrod era conhecido como um poderoso caçador perante o Senhor. Essa descrição, para muitos estudiosos, não significa apenas que ele era habilidoso na caça de animais. Ela sugere um homem de força avassaladora, um conquistador, um dominador de homens. A expressão perante o Senhor é frequentemente interpretada não como um título de honra, mas como um ato de desafio, de alguém que estabelece seu poder em oposição direta à ordem divina, de se espalhar e povoar o mundo. Ele foi o arquiteto do primeiro reino mencionado após o dilúvio. Antes dele, a sociedade parecia se organizar em clãs e famílias. Nimrod introduziu um novo modelo, o poder centralizado, o império. O início de seu reino, segundo as escrituras, foi em Babel, Ereque e Acade, todas cidades na terra de Sinar. O epicentro de seu poder era exatamente o lugar onde o povo havia decidido se assentar e construir sua grande torre. Embora o texto bíblico não o nomeie explicitamente como o construtor da torre, a tradição histórica e religiosa o colocou no centro desse evento monumental. Faz todo o sentido. A ambição de Nimrod de criar um império unificado e a vontade do povo de construir um monumento para sua própria glória eram duas faces da mesma moeda. A torre não era apenas um projeto arquitetônico, era um projeto político, o símbolo máximo do reino de Nimrod, uma declaração de que a humanidade, sob sua liderança, controlaria seu próprio destino. A ascensão de Nimrod marca um ponto de virada na história.
Pela primeira vez, a humanidade não estava apenas unida por uma língua, mas também governada pela vontade de um único homem. Aquele projeto coletivo agora tinha um rosto, um nome e uma força motriz. E isso nos leva a pensar: quando a liderança se transforma em dominação? Onde termina o sonho de segurança de um povo e começa a busca pela glória de um rei? A planície de Sinar já não era mais um acampamento temporário, era um canteiro de obras pulsante. O sonho coletivo começava a tomar forma, tijolo por tijolo, e o resultado desse esforço monumental foi o nascimento de uma cidade, Babel. Ela não estava sendo fundada para ser apenas mais um vilarejo ou um lugar para morar. Desde o início, Babel foi projetada para ser o epicentro do mundo. Sob a liderança carismática e imponente de Nimrod, Babel se tornou a capital do primeiro império da humanidade. Era o coração pulsante de seu reino, um centro magnético que atraía pessoas, recursos e ideias. Pela primeira vez, a sociedade humana estava se organizando em torno de um núcleo urbano, abandonando o modelo de clãs dispersos. Babel era a prova viva de que a união fazia a força, e essa força agora tinha um endereço. A cidade se tornou um polo de inovação sem precedentes. Imagine o cenário: fornos queimando dia e noite para produzir milhões de tijolos resistentes. O cheiro de betume, quente no ar, sendo usado como argamassa para erguer muralhas e edifícios. Tudo isso acontecia em uma escala e velocidade impressionantes, possíveis apenas porque todos falavam a mesma língua. A comunicação era perfeita, o trabalho era sincronizado e o progresso, visível a cada dia. Babel era um testemunho da capacidade humana de transformar o ambiente e de se organizar em prol de um objetivo comum. Mas a cidade, por mais grandiosa que fosse, era apenas a primeira parte do plano. Ela era a base, o alicerce de onde se ergueria o verdadeiro símbolo de sua glória e unidade: a torre. A cidade forneceria a mão de obra, os materiais e a estrutura política e social necessária para sustentar a construção do monumento que os tornaria famosos e os impediria de se espalharem. A cidade e a torre eram projetos inseparáveis, corpo e alma de uma mesma ambição. É impressionante o que a humanidade pode fazer quando une toda a sua força, inteligência e recursos num único ponto. Babel foi, nesse sentido, um triunfo da cooperação e da engenhosidade. Mas quando toda a energia de uma civilização se concentra em um só lugar, em uma única e grandiosa ideia, o que acontece com as outras possibilidades? Será que essa concentração de poder, em vez de apenas unir, também começa a sufocar qualquer pensamento que desvie do plano principal? Por trás de toda essa construção e de todo esse orgulho, existia um sentimento muito mais profundo e muito humano: o medo. A ideia que deu origem à Torre de Babel não nasceu apenas da ambição, mas de um pavor profundo da separação. Eles olhavam para a vastidão da terra e, em vez de ver uma oportunidade, viam uma ameaça. Segundo a narrativa, havia uma instrução divina para que a humanidade se espalhasse, fosse fecunda e enchesse o mundo. Mas, na planície de Sinar, essa ideia soava como uma sentença de esquecimento. Para eles, se espalhar significava se perder. Significava que, com o tempo, os filhos se distanciariam dos pais, os netos não conheceriam os avós e a grande família humana se fragmentaria em tribos estranhas e desconhecidas umas das outras. A unidade que lhes dava força e segurança seria dissolvida. Foi desse medo que brotou a ideia de construir um marco, um ponto de referência que desafiasse o tempo e o espaço. A torre seria o seu farol. Não importava quão longe uma família viajasse em busca de pasto ou recursos, eles sempre poderiam olhar no horizonte e ver o topo da torre, o símbolo de que pertenciam a um lugar, a um povo. Era um projeto para garantir que ninguém jamais ficasse verdadeiramente sozinho. A motivação, portanto, era dupla. O primeiro era criar um legado, fazer um nome para si mesmos, como diz o texto. Era uma busca por fama e imortalidade, uma forma de garantir que sua civilização jamais fosse esquecida. O segundo, e talvez o mais visceral, era puramente prático: evitar a dispersão a todo custo. A torre seria o ímã que manteria a humanidade unida, centralizada e sob o mesmo controle. Essa decisão foi um ato de rebeldia nascido do pavor. Eles escolheram a segurança da unidade em detrimento da ordem de explorar o desconhecido. Decidiram criar um mundo contido, previsível e controlado, em vez de se aventurar pela imensidão da Terra. Quantas vezes, em nossa própria vida, o desejo de segurança nos impede de abraçar o desconhecido? Aquele povo, em Sinar,
fez uma escolha baseada no medo de perder o que já tinha. Uma escolha que, embora parecesse lógica e protetora, os colocaria em rota de colisão com o próprio destino que tentavam controlar. A decisão estava tomada. O medo da dispersão e o desejo de glória se fundiram em um único e ousado plano. Naquele momento, na planície de Sinar, a humanidade articulou a frase que definiria seu destino. Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Era um projeto com duas partes inseparáveis, mas era a torre, sem dúvida, o coração daquela ambição. A expressão cujo topo alcance os céus era muito mais do que uma medida de altura. Sim, eles queriam construir a estrutura mais alta que o mundo já tinha visto. Um arranha-céu da antiguidade. Mas, nas entrelinhas, havia um significado mais profundo. Tocar os céus era uma forma de dizer que eles podiam se aproximar do divino, que podiam, por sua própria força e engenhosidade, transcender a condição humana. Era uma declaração de poder, um desafio sutil aos limites impostos pela natureza e pelo sagrado. Essa ideia de uma estrutura que conecta o mundo dos homens ao mundo dos deuses tem um paralelo histórico fascinante. Naquela mesma região da Mesopotâmia, civilizações posteriores construiriam os zigurates. Eram imensas torres em forma de pirâmide escalonada, com um templo no topo. Acreditava-se que esses templos eram a morada terrestre de uma divindade, um ponto de encontro literal entre o céu e a terra. A Torre de Babel parece ser a precursora mítica de todas essas estruturas. Imagine o fervor que tomou conta daquele povo. O projeto da torre deu a todos um propósito comum, uma razão para acordar, todos os dias. A comunicação perfeita, graças à língua única, transformava o canteiro de obras em uma máquina perfeitamente azeitada. Milhares de pessoas trabalhando em uníssono, movidas por um único sonho, ver sua criação subir cada vez mais alto, arranhando as nuvens e se tornando um farol visível de qualquer ponto da Terra. Cada tijolo assentado não era apenas um avanço físico, mas um reforço daquele sentimento de poder e autossuficiência. Eles não estavam apenas construindo com barro e betume. Estavam construindo um monumento ao seu próprio nome, à sua própria capacidade de desafiar o destino. É curioso como a busca por um legado pode se tornar a coisa mais importante na vida de um povo. A torre era mais do que um prédio. Era a materialização de um sonho de imortalidade. Mas quando um projeto se torna tão grandioso, será que as pessoas ainda se lembram do motivo original? Ou a própria construção se torna o único objetivo, maior do que os homens que a ergueram? O plano de erguer uma torre até os céus era mais do que uma declaração de fé no próprio poder. Era um desafio de engenharia sem precedentes para a época. A questão não era apenas querer, mas poder. Como, com a tecnologia daquela era, seria possível construir um monumento tão colossalmente alto sem que ele desabasse sob o próprio peso? A resposta estava no design e na logística. Para uma estrutura daquela magnitude se manter de pé, sua base precisaria ser imensa, distribuindo o peso por uma área gigantesca. A imagem que vem à mente e que encontra eco nas construções históricas da Mesopotâmia, como os zigurates, não é a de uma torre fina e reta como um arranha-céu moderno. A arquitetura mais provável era a de uma grande pirâmide de degraus, com uma base extremamente larga que ia se estreitando a cada novo nível construído. Essa forma icônica não era apenas uma questão de estabilidade. Ela resolvia o maior problema prático da obra. Como levar os milhões de tijolos e o pesado betume até o topo? A solução mais inteligente seria através de rampas. Imagine longas rampas em espiral, que subiam contornando a estrutura, ou rampas retas, que levavam de um nível ao outro. Era por essas vias que um fluxo constante de trabalhadores transportaria o material numa corrente humana incansável. Essa logística era a verdadeira maravilha da engenharia da ambição. Com uma língua única, a coordenação era perfeita. Era como uma colmeia humana, onde cada indivíduo e cada equipe conheciam sua função exata. Alguns moldavam o barro, outros operavam os fornos, equipes inteiras transportavam os tijolos recém-cozidos pelas rampas, enquanto no topo, os mestres de obras assentavam cada bloco com o betume. Não havia ruído na comunicação, apenas o som do trabalho sincronizado. A engenharia por trás da Torre de Babel era, em si, uma manifestação do orgulho humano. Eles não estavam apenas empilhando tijolos. Estavam criando um sistema, um método para dominar a matéria, desafiar a gravidade e alcançar o que parecia inalcançável.
É impressionante como a solução para um problema prático, como construir cada vez mais alto, pode acabar alimentando a arrogância de um povo. A perfeição de sua engenharia, a eficiência de seu trabalho, talvez os tenha convencido de que eram infalíveis, de que não havia realmente nenhum limite que não pudessem ultrapassar. A história da Torre de Babel não existe num vácuo. Ela ecoa em estruturas reais, de tijolo e betume, que se erguiam na mesma região do mundo onde a narrativa bíblica situa sua trama. Essas estruturas eram os zigurates, as verdadeiras torres da Mesopotâmia, e é impossível entender a história de Babel sem olhar para elas. Os zigurates eram construções monumentais, imensas pirâmides com degraus, que dominavam a paisagem das antigas cidades sumérias, babilônicas e assírias. Diferente das pirâmides do Egito, que serviam como tumbas para os faraós, os zigurates tinham uma função puramente religiosa. Eram vistos como escadarias sagradas, uma conexão literal entre o mundo dos homens, na terra, e a morada dos deuses, nos céus. No topo de cada zigurate havia um pequeno templo, o lugar onde a divindade padroeira da cidade poderia descer para encontrar seus seguidores. E aqui a conexão se torna ainda mais forte. Do que eram feitos esses zigurates? Exatamente dos materiais descritos na história de Babel. Tijolos de barro cozidos em fornos e unidos por betume. A tecnologia que a Bíblia descreve como uma inovação daquele povo unificado era, de fato, a técnica de construção padrão na antiga Mesopotâmia. O mais famoso desses zigurates, e o que muitos historiadores acreditam ser a inspiração direta para a Torre de Babel, era o Etemenanque, localizado na própria cidade da Babilônia. Seu nome, em sumério, significava algo como a casa que é o alicerce do céu e da terra. A ambição era a mesma, criar um ponto de união entre o divino e o humano. Para os hebreus, que viveram o exílio na Babilônia, ver aquela estrutura colossal dominando a cidade deve ter sido algo chocante e impressionante. A história de Babel, então, pode ser lida não apenas como um mito sobre a origem das línguas, mas como uma resposta teológica a essas estruturas. Era uma forma de reinterpretar o orgulho e o poder do Império Babilônico, vendo em suas torres não um sinal de devoção, mas de arrogância humana que desafiava os céus. É fascinante pensar que uma das histórias mais conhecidas do mundo pode ter sido inspirada por edifícios reais. Isso não diminui seu poder. Pelo contrário, mostra como as pessoas, desde sempre, olham para as grandes obras ao seu redor e criam narrativas para dar sentido ao poder, à ambição e ao lugar da humanidade no universo. Com a tecnologia dominada e o plano traçado, a humanidade inteira se pôs em movimento. Não era mais um debate ou um sonho distante, era o momento de colocar as mãos na obra. A planície de Sinar se transformou, da noite para o dia, no maior canteiro de obras que o mundo já havia testemunhado. Uma civilização inteira mobilizada por um único e grandioso projeto. Imagine a cena. A planície fervilhava de atividade, um formigueiro humano perfeitamente organizado. Havia os que cavavam o barro, os que o transportavam, os que o moldavam em blocos uniformes. Mais adiante, o calor e a fumaça dos fornos indicavam onde os tijolos eram cozidos até a perfeição. E por toda parte, o cheiro forte do betume aquecido, pronto para servir como a cola que uniria o monumento. A logística era impressionante. Uma corrente humana ininterrupta se formava, levando os materiais das áreas de produção até a base da torre que começava a se erguer. E tudo isso funcionava com uma eficiência assustadora por uma razão muito simples: a língua única. Não havia ordens mal interpretadas, nem necessidade de tradutores. Cada comando, cada ajuste, cada pedido era compreendido instantaneamente por todos. Era a cooperação humana em sua forma mais pura e poderosa. A construção da torre se tornou o eixo central da vida daquele povo. O dia era medido pelo progresso da obra. As conversas giravam em torno das próximas etapas. As crianças cresciam vendo a torre subir, metro a metro, e sonhavam com o dia em que também ajudariam a levá-la aos céus. O projeto não era mais apenas uma construção. Havia se tornado a própria identidade daquela civilização. Eles não eram mais apenas os descendentes de Noé. Eram os construtores da grande torre. Essa mobilização total revela algo profundo sobre a natureza humana. Quando temos um propósito claro e acreditamos nele, nossa capacidade de organização e trabalho em equipe pode ser quase ilimitada. Mas essa mesma força pode ter um lado sombrio. Quando a identidade de todo um povo se resume a um único projeto,
O que acontece com a individualidade, com os sonhos diferentes, com as vozes que talvez quisessem explorar outros caminhos? A torre já não era apenas uma ideia no horizonte. Ela era o próprio horizonte. Para as milhares de pessoas que viviam e trabalhavam na cidade de Babel, a vida era vivida à sombra daquela estrutura colossal que crescia a cada dia. A torre dominava o céu, o pensamento e o ritmo do cotidiano. A sociedade que se formou ali era única, forjada pelo propósito comum da construção. A vida em Babel era regida não pelo nascer e pelo pôr do sol, mas pelos turnos de trabalho na grande obra. O som constante de martelos, o ranger de cordas e a poeira fina que cobria tudo eram a trilha sonora e a atmosfera daquela civilização. Cada pessoa tinha sua função específica, como peças em uma engrenagem gigantesca e perfeitamente lubrificada. Havia os oleiros, que passavam os dias moldando o barro, os operadores de fornos, que suportavam o calor intenso para transformar a argila em tijolos resistentes. Havia as equipes de transporte, homens e mulheres fortes que subiam e desciam as rampas em espiral, carregando material sem parar. E no topo, os mestres construtores, os engenheiros daquela era, que guiavam o trabalho com precisão. Era uma sociedade vertical, como a própria torre que construíam, com uma hierarquia clara e uma eficiência impressionante. Para as crianças que nasciam em Babel, não existia outro mundo. Crescer ali significava aprender desde cedo que o bem maior era o avanço da torre. O projeto se tornou uma religião secular, e a identidade de cada um estava ligada à sua contribuição para a obra. O orgulho era imenso. Eles não eram apenas um povo, eram os construtores, a geração que deixaria uma marca eterna na história. Mas, segundo algumas tradições que surgiram para interpretar essa história, essa obsessão tinha um preço. O projeto se tornou tão grandioso que começou a se tornar mais importante do que as próprias pessoas. O foco na meta coletiva podia apagar o valor do indivíduo. A torre, que deveria ser um monumento à glória humana, ameaçava consumir a própria humanidade de seus criadores. É um pensamento que nos provoca. Quando um projeto, uma causa ou um trabalho se torna o centro absoluto de nossas vidas, onde fica o espaço para o resto? Aquele povo, unido por um sonho de grandeza, talvez não tenha percebido que, ao construir seu legado de tijolos, estava lentamente desconstruindo algo dentro de si. Se o medo da dispersão foi a faísca que acendeu o projeto, a verdadeira fundação da Torre de Babel não era feita de tijolos e betume, mas de algo bem mais humano. A vaidade. A frase que ecoava no coração daquele povo era para nos tornarmos famosos. Era uma motivação que ia além da simples segurança. Era a busca pela imortalidade através da arquitetura. Essa ideia de fazer um nome é um dos impulsos mais antigos e poderosos da humanidade. É o desejo de não ser esquecido, de deixar uma marca, no mundo que sobreviva à nossa curta passagem por ele. Para os construtores de Babel, a torre seria a sua assinatura na história, um feito tão grandioso que gerações futuras olhariam para ele com admiração e jamais se esqueceriam de quem o ergueu. Era a negação da mortalidade, a tentativa de inscrever seu nome de forma indelével na memória do tempo. Esse orgulho se alimentava a cada sucesso. A inovação dos tijolos queimados, a eficiência da língua única, a velocidade com que a torre subia. Tudo isso servia como prova de que eles eram especiais, capazes de qualquer coisa. Eles olhavam para sua obra e não viam apenas uma construção, mas um reflexo de sua própria grandeza. A torre se tornou um espelho para na sua vaidade. E a cada novo andar, a imagem que viam se tornava mais imponente e talvez mais distorcida. A união, que no início era uma ferramenta para a sobrevivência, agora se tornava um instrumento para a glória. O poder que tinham como um povo unido não era mais visto como uma bênção, mas como um direito, uma força que lhes pertencia e que eles podiam usar como quisessem. O objetivo inicial de não se espalhar se misturou com essa ambição de alcançar os céus. E o medo deu lugar a uma autoconfiança que beirava a arrogância. É uma dinâmica muito humana, essa transição do medo para o orgulho. Quantas vezes uma conquista, nascida de uma necessidade, acaba inflando o nosso ego, a ponto de nos fazer acreditar que somos invencíveis? A fundação da Torre de Babel nos mostra que o maior perigo de um projeto grandioso, às vezes, não é o risco de fracassar, mas o orgulho que pode nascer do sucesso. A torre que subia rumo aos céus era muito mais do que uma obra de engenharia. Com o passar do tempo, ela se tornou um poderoso símbolo, a materialização de uma ideia que crescia no coração da humanidade: a autossuficiência. Cada novo andar não era apenas uma conquista técnica,
era uma prova de que eles podiam, por si mesmos, garantir a própria segurança e o próprio futuro. A dependência de uma força divina, de uma providência externa, começava a parecer desnecessária. A humanidade estava tomando as rédeas de seu destino. A torre era a declaração de sua independência. O projeto deixou de ser sobre evitar a dispersão e se tornou uma afirmação de poder. Eles não estavam apenas construindo um refúgio contra o esquecimento. Estavam erguendo um altar para sua própria capacidade. Se podiam transformar o barro em pedra e o betume em argamassa, se podiam organizar toda uma civilização em torno de um único objetivo e vê-lo prosperar, então, para que precisariam de ajuda? Essa lógica, nascida do sucesso, era sedutora. O sucesso da construção alimentava o orgulho, e o orgulho alimentava a crença de que não havia limites para o que poderiam alcançar sozinhos. A torre, que deveria tocar os céus, não era uma tentativa de se conectar com o divino, mas de se igualar a ele. Era a expressão máxima da arrogância humana. A crença de que, com conhecimento e trabalho em equipe, a criatura poderia se tornar o criador. Era um monumento que não olhava para cima em busca de ajuda, mas que olhava para baixo com um sentimento de domínio. É uma fronteira perigosa, aquela em que a nossa capacidade de criar nos convence de que não precisamos de mais nada. A busca pela autonomia é natural, mas quando ela se transforma na negação de qualquer coisa maior que nós mesmos, ela pode nos levar a construir torres que, na verdade, se tornam nossas próprias prisões. Metro a metro, tijolo a tijolo, a torre subia. E então chegou um momento em que ela deixou de ser apenas uma construção impressionante na planície de Sinar. Ela se tornou uma presença, uma força que redefinia o próprio céu, visível a dias de distância. Esse foi o ponto de inflexão, o instante em que a altura da torre se tornou em si um ato de desafio. Já não se tratava apenas de ter um marco para evitar a dispersão. O projeto havia ganhado vida própria. A cada novo nível concluído, o sentimento de poder e invencibilidade crescia. Lá de cima, o mundo parecia pequeno, ordenado, um mapa que eles mesmos podiam redesenhar. A humanidade, pela primeira vez, olhava o mundo de cima para baixo, e essa perspectiva mudou tudo. O sucesso contínuo da obra gerou uma espécie de cegueira coletiva. O medo original, a razão pela qual tudo começou, já era uma memória distante, quase irrelevante. A única coisa que importava agora era continuar subindo, sem nem mesmo perguntar o porquê. A construção se tornou o próprio propósito, o motor que movia aquela civilização. A pergunta não era mais até onde precisamos ir, mas sim até onde conseguimos ir. Aquele era o clímax da autossuficiência humana. A estrutura não era uma escada para os céus em busca de conexão. Era uma fortaleza se erguendo contra eles. Era uma declaração silenciosa e imponente de que a humanidade, unida em seu propósito e com sua tecnologia, era uma força a ser reconhecida, talvez até temida. O orgulho havia se solidificado em tijolos, e a torre agora era o monumento definitivo a essa nova fé, a fé no homem. É um momento que nos faz pensar. Existe um ponto em nossas próprias ambições em que o sucesso nos cega para os riscos? Aquele instante em que, no auge da nossa confiança, damos o passo que nos leva longe demais, sem perceber que a fundação do nosso orgulho pode ser a mesma que nos levará à queda. Enquanto a torre se erguia, cada vez mais alta, a humanidade, lá embaixo, se sentia no topo do mundo. O sucesso era palpável, a obra era a prova de sua força, e o sentimento de orgulho coletivo nunca tinha sido tão intenso. Mas enquanto eles olhavam para cima, maravilhados com sua própria criação, algo, ou alguém, começou a olhar para baixo com atenção. É nesse ponto que a narrativa dá uma virada dramática. O foco sai da terra e sobe aos céus. O texto bíblico descreve esse momento com uma frase simples, mas carregada de significado. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Há uma ironia poderosa aqui. Apesar de toda esta ambição humana de alcançar os céus, sua obra ainda era tão pequena, tão terrena, que para ser inspecionada em detalhes era preciso descer. Essa descida não era um passeio casual. Era um ato de avaliação, um olhar profundo sobre o que estava acontecendo na planície de Sinar. E o que foi visto não era apenas uma estrutura impressionante de tijolos e betume. O olhar do céu percebeu a raiz do projeto. Viu um povo só, falando uma única língua, e compreendeu que a torre era apenas o primeiro passo. O diagnóstico, segundo a narrativa, foi claro. Aquela unidade, aquele poder de comunicação perfeita,
estava levando a humanidade a um estado de arrogância perigosa. Se eles conseguiam fazer aquilo como ponto de partida, o que viria depois? A crença de que nada mais lhe seria impossível se tornaria a nova verdade. A força, que deveria ser uma bênção, havia se transformado na ferramenta de uma rebelião silenciosa, uma rebelião contra a própria condição humana e seus limites. O problema não era a altura da torre, mas a altura do orgulho. Não era o tijolo, mas a intenção. A obra era apenas o sintoma de uma humanidade que, em sua perfeita união, começava a acreditar que não precisava de mais ninguém além de si mesma. A observação estava completa. O diagnóstico, feito. O que se segue a partir de um momento como esse? Quando se percebe que a maior força de um povo se tornou a semente de sua própria ruína, a solução não pode ser superficial. A intervenção teria que ser tão profunda quanto o problema. Após observar a cidade e a torre, o veredito foi formado. E ele não se concentrava na altura da construção ou na qualidade dos tijolos. A preocupação divina era muito mais profunda e estava focada na causa, não no efeito. O problema, segundo a narrativa, era a própria condição que tornava tudo aquilo possível. Um povo, uma língua, uma só vontade. A conclusão era clara e alarmante. A torre não era um projeto final, mas apenas o começo. Com uma unidade tão perfeita e uma comunicação sem falhas, a humanidade havia descoberto a fórmula para um poder ilimitado. Se eles conseguiam fazer aquilo, o que os impediria de tentar qualquer outra coisa que imaginassem? A partir daquele momento, nada do que eles se propusessem a fazer lhes seria impossível. Isso não era uma questão de ciúmes ou medo da competição. A preocupação, segundo a interpretação teológica da história, era com o próprio destino da humanidade, uma espécie que se acredita onipotente, sem limites e sem a necessidade de humildade, caminha para a sua autodestruição. A unidade, que deveria ser a maior força da humanidade, havia se tornado o motor de uma rebelião sem fim, uma busca por um poder que a corromperia por dentro. Aquele era um caminho perigoso. O orgulho que construiu a torre logo buscaria outros desafios, outras formas de se provar superior. A busca por glória substituiria a busca por sabedoria. O poder se tornaria o único Deus, e Nimrod, ou quem quer que estivesse no comando, seria seu único profeta. A humanidade, em sua busca para se igualar aos céus, acabaria perdendo a própria essência do que a tornava humana. Portanto, a intervenção não poderia ser superficial. Destruir a torre seria inútil, pois eles a construiriam de novo, mais alta e com mais orgulho. A solução teria que ir à raiz do problema, aquilo que dava a eles essa força avassaladora, a sua comunicação perfeita. A unidade precisava ser quebrada, não como um castigo, mas como um remédio amargo. É uma ideia poderosa para se refletir. Será que a nossa maior força, quando não é equilibrada pela humildade, pode se tornar a nossa maior fraqueza? A história de Babel sugere que a diversidade e até mesmo a dificuldade de comunicação, que às vezes vemos como obstáculos, podem ser, na verdade, os freios que nos impedem de acelerar rumo ao abismo do nosso próprio orgulho. Era mais um dia de sol escaldante na planície de Sinar. O ritmo da construção era hipnótico, uma sinfonia de trabalho duro e coordenação perfeita. A torre, já imponente, lançava sua sombra crescente sobre a cidade, um lembrete constante do poder daquela civilização. O orgulho era o ar que todos respiravam. Eles estavam no auge de sua força, convencidos de que nada poderia detê-los. E então, sem aviso, sem um trovão no céu ou um tremor na terra, o impensável aconteceu. Não foi uma catástrofe visível, mas uma implosão silenciosa e devastadora. Um mestre de obras no topo de um andaime gritou uma ordem simples, algo que ele havia dito 1000 vezes antes, talvez pedindo mais betume ou um ajuste na estrutura. Mas os trabalhadores abaixo olharam para ele com uma expressão de total estranheza. A palavra que saiu da boca do mestre não soou como uma ordem, mas como um ruído incompreensível. Ele repetiu, mais alto, frustrado. Em resposta, recebeu de volta sons igualmente estranhos. O que começou como um mal-entendido isolado se espalhou como uma praga invisível pelo gigantesco canteiro de obras. Em questão de minutos, a máquina perfeitamente azeitada da construção começou a ranger, a falhar e, por fim, a parar por completo. A comunicação, a superpotência daquela humanidade unida, havia se quebrado. Imagine o caos. Equipes que antes trabalhavam em perfeita harmonia, agora se olhavam com desconfiança e raiva. As ordens se tornaram insultos, os pedidos se tornaram barulhos, sem sentido. A frustração escalou para o pânico.
A ferramenta que havia permitido a maior obra da história humana se tornou, instantaneamente, a arma de sua destruição. A sinfonia do progresso foi substituída pela cacofonia da confusão. O trabalho parou. As rampas ficaram vazias. Os fornos começaram a se esfriar. A torre, inacabada, ficou ali. Um monumento não mais à glória humana, mas ao caos súbito. O projeto que deveria unir a todos para sempre foi o que, no fim, os separou de forma irremediável. É impressionante pensar que o maior projeto daquela civilização não foi derrubado por um desastre natural ou por uma guerra, mas implodiu de dentro para fora. Bastou quebrar a capacidade de entender um ao outro para que tudo desmoronasse. E isso nos faz pensar: quão frágeis são as fundações dos nossos próprios grandes projetos se a comunicação entre nós falhar? O caos que se instalou na planície de Sinar não era apenas o barulho de uma obra interrompida. Era o som profundo e assustador de laços humanos se rompendo em tempo real. O que antes era uma sinfonia de cooperação se transformou em uma cacofonia de medo e frustração. E o epicentro desse terremoto emocional era o desespero de não conseguir mais se comunicar com o próximo. Imagine a cena em um nível mais íntimo. Um trabalhador se vira para seu amigo de uma vida inteira, alguém com quem compartilhou refeições, risadas e o suor do trabalho, e tenta pedir ajuda. Mas as palavras que saem de sua boca são estranhas, guturais, sem sentido para o amigo. E o amigo, por sua vez, responde com um som igualmente alienígena. Nos olhos um do outro, eles não veem mais compreensão, mas pânico e desconfiança. O que se seguiu foi uma onda de isolamento terrível. Mães não conseguiam mais entender o choro de seus filhos. Maridos e esposas se olhavam como completos estranhos. A confiança, que era o alicerce invisível da torre, se esfarelou em instantes. A frustração de não ser compreendido rapidamente deu lugar à raiva e ao medo. Estariam os outros zombando dele? Teriam todos enlouquecido? Ou será que ele era o único louco? Instintivamente, em meio ao pânico, as pessoas começaram a procurar por qualquer som que lhes fosse familiar. Pequenos grupos começaram a se formar, ilhas de compreensão mútua em um oceano de ruídos incompreensíveis. Um homem gritava algo e, de repente, do outro lado da multidão, alguém respondia em um som que fazia sentido. Eles se encontravam, aliviados, e se agarravam um ao outro, formando o núcleo de um novo povo, de uma nova língua. A grande família humana estava se estilhaçando. A torre, o grande sonho, agora era uma testemunha silenciosa de seu fracasso. Ninguém precisou dar a ordem para parar. A obra simplesmente morreu, sufocada pela impossibilidade de um simples "passe-me aquele tijolo". É um sentimento que, de certa forma, todos nós conhecemos: o medo de não ser compreendido. A história de Babel nos lembra que a verdadeira comunicação não está apenas nas palavras que falamos, mas na ponte de significado que construímos entre nós. Quando essa ponte cai, ficamos terrivelmente sozinhos, mesmo no meio da multidão. A intervenção divina não foi um raio que destruiu a torre. Foi algo muito mais sutil e, de certa forma, muito mais cruel. Ela não atingiu a estrutura de tijolos, mas a estrutura dos relacionamentos humanos. O que se rompeu em Babel não foi a pedra, mas os laços de afeto, amizade e família, transformando em um único instante as pessoas mais próximas em completos estranhos. Imagine a cena, despida de seu contexto épico e trazida para o nível do coração. Um pai se vira para seu filho, o rosto marcado pela confusão, e tenta perguntar o que está acontecendo. Mas as palavras que saem de sua boca são um som estrangeiro para o garoto, que recua, assustado. O pai, desesperado, tenta de novo, e o filho, em vez de responder, fala algo que para o pai soa como um ruído sem sentido. O elo mais fundamental, a comunicação entre pai e filho, foi cortado. Isso se repetiu por toda a planície, em milhares de pequenas tragédias simultâneas. Amigos de infância que cresceram compartilhando segredos e sonhos, agora se olhavam com suspeita. As piadas internas, as memórias compartilhadas, tudo se tornou inacessível, trancado por trás de uma barreira de sons incompreensíveis. A frustração rapidamente se transformou em medo e depois em ressentimento. Cada um se sentia isolado em sua própria ilha de compreensão, vendo os outros como se tivessem enlouquecido. A confiança, que era a argamassa invisível daquela sociedade, evaporou. Como confiar em alguém cujas intenções você não consegue mais decifrar? O rosto familiar de um irmão ou de um vizinho agora era apenas uma máscara que escondia pensamentos indecifráveis. A unidade que havia construído a torre não apenas se desfez, ela se inverteu, criando desconfiança e alienação. O grande projeto de união havia resultado na mais profunda solidão.
O que acontece quando a linguagem, a ferramenta que nos conecta, se torna o muro que nos separa? As pessoas em Babel aprenderam da maneira mais dura. A torre que eles construíram para permanecerem juntos se tornou o monumento que testemunhou o exato momento em que eles se perderam uns dos outros. Não no vasto mundo, mas ali mesmo, lado a lado. A poeira do caos baixou, mas o que ficou em seu lugar foi um silêncio pesado e estranho. A grande obra, o coração pulsante daquela civilização, havia parado de repente. Não por uma ordem de Nimrod, não por falta de material, mas por uma impossibilidade absoluta. O sonho de Babel, o projeto de uma vida inteira para toda a humanidade, morreu no meio de uma frase incompreensível. Como continuar a construção quando o engenheiro não consegue explicar o próximo passo ao mestre de obras? Como um trabalhador pode pedir ajuda a seu companheiro se seu grito de socorro soa como um ruído aleatório? A logística complexa, que era o maior orgulho daquele povo, a prova de sua capacidade, se desintegrou em um instante. As rampas em espiral ficaram vazias, as cordas e roldanas imóveis, os fornos, que antes queimavam dia e noite, começaram a esfriar. A torre agora era um esqueleto gigante e inútil no meio da planície. O projeto que deveria impedir que eles se espalhassem se tornou o catalisador da dispersão. Olhar para a estrutura inacabada era um lembrete constante e doloroso da fratura que havia ocorrido. Não havia mais um propósito comum que os mantivesse ali. A cidade de Babel, o grande centro de poder e inovação, começou a se esvaziar. A obra foi abandonada. Os trabalhadores largaram suas ferramentas onde estavam e começaram a se afastar, seguindo os pequenos grupos que compartilhavam sua nova e estranha língua. A torre, que deveria celebrar o nome deles pela glória, se tornou famosa por uma razão completamente diferente. Ela se tornou um marco da arrogância humana, um monumento ao fracasso de um sonho que voou alto demais. O próprio nome da cidade, Babel, se tornaria para sempre associado na tradição hebraica à palavra confundir. É um final melancólico e abrupto para um projeto tão ambicioso. A torre não foi derrubada, ela foi simplesmente abandonada, deixada para ser erodida pelo tempo e pelo vento. E talvez isso seja o mais simbólico de tudo. Às vezes, o que destrói nossos maiores sonhos não é uma catástrofe estrondosa, mas a simples e silenciosa impossibilidade de continuar caminhando juntos. Aquilo que eles mais temiam, o motivo pelo qual construíram a torre em primeiro lugar, estava agora acontecendo. A dispersão, que eles tentaram evitar a todo custo com tijolos e betume, tornou-se a única saída. A cidade de Babel, antes o orgulhoso centro do mundo, era agora um lugar de isolamento e desconfiança. Com a comunicação quebrada, não havia mais motivo para ficar. O caos inicial da confusão deu lugar a uma nova e instintiva forma de organização. As pessoas começaram a vagar pelo canteiro de obras abandonado, prestando atenção não nos rostos conhecidos, mas nos sons. Como se fossem guiadas por uma força invisível, elas se aproximavam de quem falava de um jeito que seus ouvidos e mentes conseguiam decifrar. Famílias foram separadas, mas novas tribos, unidas pela língua recém-nascida, começaram a se formar. Pequenas caravanas foram se juntando, cada uma um microcosmo de um futuro povo, com seu dialeto particular e suas regras emergentes. Juntaram o que podiam carregar e lançaram um último olhar para a torre inacabada, aquele esqueleto de ambição que agora parecia zombar deles no horizonte. Não era mais um farol de glória, mas a lápide de um mundo que havia desaparecido para sempre. E então deram as costas para Babel e começaram a caminhar. Este foi o início do grande espalhamento, a diáspora original da humanidade. Da planície de Sinar, aqueles grupos se espalharam em todas as direções, por toda a face da terra. Foram para o norte, para as montanhas, para o Meodes Sintus sul, para os desertos, para o leste e para o oeste, em direção a rios e mares desconhecidos. A ordem divina de povoar o mundo, que eles tanto temeram e desafiaram, estava sendo cumprida, mas de uma forma trágica e fragmentada que eles nunca poderiam ter previsto. É uma ironia profunda. A intervenção que os separou foi o que, no fim, criou a rica diversidade de povos e culturas que conhecemos. Talvez a unidade forçada, sob uma única língua e um único poder, fosse uma espécie de prisão. E talvez a confusão, por mais dolorosa que tenha sido naquele momento, foi o que libertou a humanidade para se tornar múltipla, colorida e, quem sabe, mais completa em sua complexidade. O grande espalhamento não foi apenas uma mudança de endereço em escala global. Foi o momento em que a humanidade, antes um bloco monolítico e uniforme,
começou a se esculpir em diferentes formas, cores e sons. O ato que destruiu a unidade forçada de Babel foi, paradoxalmente, o ato que deu à luz o nascimento das nações. Cada grupo que partiu da planície de Sinar levava consigo não apenas seus pertences, mas uma nova e exclusiva língua. E uma língua não é só um conjunto de palavras. É uma lente, através da qual se vê o mundo. A forma como nomeamos as coisas molda como pensamos sobre elas. Um povo que se estabeleceu perto do mar logo desenvolveu dezenas de palavras para descrever as ondas, as marés e as cores do oceano. Outro, que foi para as montanhas, criou um vocabulário rico para tipos de rocha, neve e altitude. Com o tempo, essas novas palavras deram origem a novas histórias. Mitos de criação foram contados para explicar as montanhas e os rios de suas novas terras. Canções foram compostas para celebrar as colheitas ou lamentar os invernos rigorosos. Leis e costumes surgiram para organizar a vida em seus novos ambientes. A memória coletiva de Babel foi se apagando, substituída por uma nova história, uma nova identidade que era unicamente deles. Aquelas tribos nômades, unidas por um idioma comum, se assentaram, cresceram e se transformaram em povos, e os povos em nações. O que antes era uma única família humana se tornou uma tapeçaria complexa e vibrante de culturas, distintas, cada uma com sua própria arte, sua própria música, sua própria culinária e sua própria maneira de entender o sentido da vida. A confusão de Babel, na prática, foi o motor da criatividade e da diversidade cultural. A história de Babel é, no fundo, a história de uma perda ou de um ganho. Perdeu-se a simplicidade e a eficiência de um mundo sem barreiras de comunicação. Mas o que se ganhou foi uma riqueza incalculável de perspectivas, uma multiplicidade de formas de ser humano. Talvez a unidade perfeita fosse, afinal, um sonho muito pequeno para a imensa capacidade de criação da humanidade. Un silence. C'est parfait. Je vais rédiger ce chapitre en respectant toutes les consignes. Here is the chapter. Enquanto a humanidade se espalhava em todas as direções, formando novas tribos e futuras nações, a torre permanecia ali, na planície de Sinar. O grandioso monumento que deveria ser o farol eterno da glória humana, agora era apenas um esqueleto silencioso e inacabado. Sua função havia sido radicalmente transformada. De símbolo do poder, ela se tornou o eterno lembrete de um orgulho, derrotado. A torre inacabada era uma visão melancólica. As rampas que antes fervilhavam de vida agora eram caminhos vazios, varridos pelo vento. Os tijolos no topo, esperando para serem assentados, permaneceriam ali por séculos, como uma frase interrompida no meio. O sonho de tocar os céus havia morrido a poucos metros de se tornar realidade, uma metáfora poderosa para uma ambição que ultrapassa a sabedoria. Para as poucas pessoas que ainda passavam pela região, a estrutura evocava uma mistura de admiração e tristeza. Era impossível não se impressionar com a escala da construção, com a genialidade da engenharia. Mas era igualmente impossível não ver nela o retrato do fracasso, a prova material de que a vaidade, por mais alto que suba, sempre encontra um limite. A torre, que deveria fazer um nome para seus construtores, acabou se tornando um memorial anônimo à sua queda. Com o tempo, a natureza começou a reclamar o que era seu. A vegetação cresceu nas frestas, o vento e a chuva erodiram os tijolos e a torre começou lentamente a se desfazer, voltando a ser o barro de onde veio. Ela se tornou uma ruína, uma lição silenciosa para qualquer um que olhasse para ela. A mensagem era clara. A força sem humildade é frágil, e as obras construídas apenas sobre o alicerce do orgulho estão destinadas a não serem concluídas. É curioso como o significado de um monumento pode mudar tão drasticamente. A mesma estrutura que um dia representou a crença de que a humanidade era ilimitada tornou-se o principal exemplo de suas limitações. E talvez essa tenha sido a sua verdadeira e final função. Não nos lembrar do quão alto podemos chegar, mas do quão importante é manter os pés no chão. Enquanto a torre inacabada se tornava uma ruína e os povos se espalhavam pelo mundo, uma pergunta paira no ar. E quanto a Nimrod? O que aconteceu com o grande caçador, o primeiro poderoso da terra, o rei cujo império se erguia sobre a ambição de Babel? O texto bíblico é curiosamente silencioso sobre o seu destino final, não nos dando um epílogo dramático. Mas é exatamente nesse silêncio que reside a consequência mais profunda para ele. O poder de Nimrod era construído sobre dois pilares: a força de sua personalidade e a unidade de seu povo. Com a confusão das línguas, um desses pilares ruiu instantaneamente.
Um rei que não pode mais ser compreendido por seus súditos não é um rei. É apenas um homem gritando para uma multidão que não o entende. Imagine Nimrod em seu palácio, em Babel. A cidade que era o coração pulsante de seu poder agora se esvaziava. Os generais que antes obedeciam a cada ordem agora lideravam seus próprios clãs linguísticos para fora da cidade. Os engenheiros que projetaram a torre não podiam mais se comunicar para planejar o que quer que fosse. O império de Nimrod não foi conquistado por um exército inimigo. Ele simplesmente se dissolveu, desmanchou-se por dentro. Sua punição não foi uma morte rápida ou um castigo fulminante. Foi algo muito mais lento e talvez mais amargo. Ele foi forçado a assistir à desintegração completa de tudo o que havia construído. Ele, que uniu a humanidade sob um único poder, agora governava sobre os escombros da incompreensão. Seu grande projeto para fazer um nome e alcançar a glória eterna resultou no exato oposto. Seu nome ficou para sempre associado à confusão e seu reino à fragmentação. A maior ironia da história de Babel pode ser o destino de seu líder. O caçador, que dominava homens e bestas, foi, no fim, derrotado não por uma força maior, mas pela perda da ferramenta mais básica de poder, a palavra. E nos deixa a reflexão: qual o verdadeiro poder de um líder quando ninguém mais entende a sua visão? Ele se torna apenas mais uma voz perdida no barulho do mundo. Por séculos, a história da Torre de Babel foi contada como uma poderosa alegoria sobre o orgulho humano. Mas uma pergunta sempre ecoou por trás da narrativa. Será que ela foi apenas uma história? Ou existiu uma estrutura real, de tijolos e betume, que inspirou esse conto atemporal? A busca pela Babel histórica levou arqueólogos e historiadores a um lugar específico: as ruínas da antiga cidade da Babilônia, no que hoje é o Iraque. Lá, no coração de um dos maiores impérios da antiguidade, erguia-se uma estrutura colossal, um zigurate que dominava toda a paisagem. Seu nome era Etemenanque. Em sumério, o nome significava algo como a casa que é o alicerce do céu e da terra. A semelhança com a ambição bíblica de uma torre cujo topo alcance os céus é impressionante demais para ser uma coincidência. O Etemenanque era um gigantesco templo em forma de pirâmide de degraus, dedicado a Marduk, o principal deus da Babilônia, com uma base de cerca de 90 metros de lado e uma altura que também chegava perto dos 90 metros. Era uma das maiores construções do mundo antigo. E o mais fascinante de tudo, ele era construído exatamente com a tecnologia descrita no livro de Gênesis: tijolos de barro cozidos em fornos e unidos por betume como argamassa. A conexão mais forte, no entanto, vem de um período específico da história: o exílio babilônico. Foi quando o povo hebreu foi levado como cativo para a Babilônia. Imagine a visão deles, chegando a uma cidade imponente, cheia de muralhas e palácios. E no centro de tudo, aquela torre imensa, o símbolo máximo do poder e da religião de seus opressores. Para eles, o Etemenanque não era apenas um templo, era a materialização da arrogância babilônica, uma estrutura que pretendia conectar o mundo humano ao divino por meios pagãos. A história da Torre de Babel, então, pode ser vista como uma brilhante reinterpretação teológica. Os hebreus olharam para essa maior obra de seus captores e criaram uma narrativa que a transformava de um símbolo de poder em um símbolo de orgulho derrotado. Eles pegaram a história da Babilônia e a recontaram a partir de sua própria fé, dando-lhe um novo significado. É incrível pensar que uma das narrativas mais famosas da humanidade não nasceu do nada, mas foi inspirada por uma estrutura real. Isso nos mostra como a história e o mito se entrelaçam, como um edifício de tijolos pode se tornar a fundação de uma lição universal sobre os limites da ambição humana. A história da Torre de Babel é tão poderosa, tão icônica, que é fácil pensar que ela é única. Mas, e se eu te dissesse que ecos dessa mesma narrativa, sobre uma humanidade unida que é subitamente dividida pela confusão das línguas, podem ser encontrados em culturas por todo o mundo antigo? A memória de uma torre e de uma separação parece ser uma cicatriz na consciência coletiva da humanidade. A evidência mais forte vem da própria Mesopotâmia, o berço da história bíblica. Uma antiga lenda, suméria, muito mais antiga que o texto de Gênesis, conta a história de um rei chamado En-Merkar. Em seu tempo, havia uma era de ouro em que toda a humanidade falava uma única língua, louvando o deus Enlil. Mas, por uma intriga entre os deuses, o deus Enki, senhor da sabedoria, teria mudado a fala em suas bocas, trazendo a discórdia e o fim daquela era de unidade.
A semelhança é impressionante. Mas a história não para por aí. Do outro lado do mundo, no México, os povos toltecas e astecas contavam uma lenda sobre a Era do Quarto Sol. Após um grande dilúvio, do qual apenas um homem e uma mulher sobreviveram, seus descendentes se multiplicaram e decidiram construir uma grande pirâmide, a Zacuali, para se protegerem de um futuro dilúvio. Irritados com a arrogância dos homens, os deuses destruíram a torre e deram a cada família uma língua diferente, fazendo com que eles se espalhassem pelo mundo. Até mesmo na Grécia Antiga, encontramos um tema parecido. Lá, a história é sobre os gigantes, filhos da terra, que em sua arrogância tentaram escalar o Monte Olimpo para destronar os deuses. Como eles fizeram isso? Empilhando montanhas umas sobre as outras, numa espécie de torre natural. Embora o foco não seja a confusão das línguas, o tema central é o mesmo. A humanidade, ou seres terrenos que, em um ato de orgulho, tentam alcançar os céus e são punidos por isso. O que essas histórias nos dizem? Talvez elas guardem a memória de um evento real, distorcido pelo tempo. Ou, o que é mais provável, elas revelam uma verdade universal sobre a experiência humana. Talvez toda a grande civilização, ao construir suas primeiras cidades e monumentos, tenha sentido ao mesmo tempo o orgulho de sua capacidade e o medo das divisões que surgem quando muitas pessoas vivem juntas. A torre é o símbolo da ambição e a confusão das línguas, a eterna ansiedade da incompreensão. A história da Torre de Babel, com sua imagem poderosa de uma estrutura colossal e sua mensagem sobre a ambição humana, sempre capturou a imaginação dos artistas. Ao longo dos séculos, muitos tentaram dar forma nessa narrativa, mas nenhuma obra de arte se tornou tão icônica, tão definidora da nossa imagem mental da torre, quanto a pintura do artista flamengo Peter Bruegel, o Velho. Em 1563, Bruegel pintou sua obra-prima, a Torre de Babel. O que ele criou não foi apenas uma ilustração da história bíblica, mas uma interpretação profunda e detalhada. A Torre de Bruegel não é um simples zigurate ou uma pirâmide. Ele a imaginou como uma estrutura gigantesca e em espiral, com uma base imensa e arcos que lembram o Coliseu de Roma. Essa escolha não foi acidental. Ao misturar a arquitetura babilônica com a romana, Bruegel estava fazendo um comentário sutil sobre a ascensão e queda de todos os grandes impérios, incluindo o Império Romano, que também era visto como um símbolo de orgulho e poder. O que torna a pintura tão fascinante é o nível de detalhe. Se você olhar de perto, a torre não é uma estrutura vazia, é um canteiro de obras fervilhante. Bruegel pintou centenas de pequenas figuras humanas. Trabalhadores subindo as rampas, navios chegando ao porto para descarregar materiais, uma cidade inteira crescendo à sombra da construção. Essa escala nos dá uma sensação palpável da imensa mobilização humana, do esforço coletivo e da grandiosidade do projeto. No canto inferior esquerdo da pintura, vemos uma figura real, provavelmente o rei Nimrod, visitando a obra com sua corte. Os trabalhadores se curvam diante dele, mostrando que a torre não era apenas um projeto do povo, mas uma manifestação da vaidade de seu líder. A obra inteira, então, se torna um monumento ao orgulho de um único homem. E sutilmente, Bruegel já nos mostra o fracasso iminente. A torre parece instável, com algumas partes já em ruínas, e seu topo desaparece nas nuvens, como se estivesse invadindo um território proibido. A visão de Bruegel foi tão poderosa que moldou para sempre como imaginamos a Torre de Babel. Desde então, quase todas as representações da torre, no cinema, na literatura e em outras pinturas, bebem de alguma forma da fonte de Bruegel. Ele não apenas pintou uma torre, ele nos deu a imagem definitiva da ambição humana, tão magnífica em sua escala quanto trágica em seu inevitável colapso. A queda da Torre de Babel deixou a humanidade fragmentada, espalhada e, acima de tudo, incapaz de se entender. A comunicação, que antes era uma ponte, se tornou um muro intransponível. Mas na grande tapeçaria da tradição judaico-cristã, essa história de divisão tem um contraponto, um espelho simbólico que acontece séculos mais tarde, numa outra cidade, o evento de Pentecostes. A narrativa se encontra no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. 50 dias após a Páscoa, os discípulos de Jesus estavam reunidos em Jerusalém. A cidade estava cheia, pois acontecia o Pentecostes, uma antiga festa judaica da colheita que atraía peregrinos de todo o mundo conhecido.
De repente, um som como o de um vento impetuoso encheu o lugar, e os discípulos, segundo o texto, foram preenchidos pelo Espírito Santo. E então, o milagre que reverte a lógica de Babel aconteceu. Eles começaram a falar em outras línguas. A multidão do lado de fora, composta por pessoas de dezenas de nações diferentes, ficou perplexa. Cada um deles ouvia a mensagem dos apóstolos em seu próprio idioma nativo. Partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Egito, todos entendiam a mesma pregação, cada um em sua própria língua. O contraste com Babel é profundo e intencional. Se em Babel uma única língua se fraturou em muitas para gerar o caos e a separação, em Pentecostes muitas línguas diferentes foram usadas para gerar uma única e poderosa compreensão. Onde a torre causou confusão, o Pentecostes trouxe clareza. Onde a torre espalhou, o Pentecostes começou a reunir. A chamada maldição da incompreensão foi simbolicamente curada pelo dom da comunicação mútua. A diferença crucial está na origem do ato. A torre foi um projeto de baixo para cima, nascido do orgulho humano, da vontade de alcançar os céus pela força e fazer um nome para si. Já o Pentecostes é descrito como um evento de cima para baixo, um dom divino que desce sobre os homens. A unidade de Babel era forçada, imposta por um império. A unidade de Pentecostes era voluntária, nascida da fé e da compreensão compartilhada. Isso nos deixa com uma reflexão poderosa sobre o que realmente nos une. A história de Pentecostes sugere que a verdadeira unidade não é a uniformidade. Não é todos falando exatamente da mesma forma. Talvez a verdadeira conexão aconteça quando, apesar de nossas culturas e idiomas diferentes, encontramos uma forma de ouvir e entender o coração uns dos outros. À primeira vista, a história da Torre de Babel termina com uma punição clara. A confusão das línguas é o castigo para a arrogância humana, uma catástrofe que fragmentou a humanidade. Mas, se olharmos para essa narrativa de um outro ângulo, surge uma pergunta muito mais complexa e fascinante. O que aconteceu em Babel foi realmente uma maldição, ou de uma forma misteriosa, uma bênção disfarçada? Do ponto de vista dos construtores, não há a menor dúvida. A separação foi traumática. Ela deu origem ao medo do estrangeiro, à desconfiança daquele que fala diferente e, por consequência, a séculos de conflitos. Sob essa ótica, a diversidade de línguas e culturas não é uma riqueza, mas a ferida original que nunca cicatrizou por completo. A fonte de todos os mal-entendidos que dividem as nações até hoje. Foi o preço pago pela ousadia. Mas vamos inverter a perspectiva por um momento. E se a torre tivesse sido concluída? E se a humanidade tivesse permanecido unida sob o poder de Nimrod, falando uma única língua, seguindo uma única cultura? Seria um mundo terrivelmente eficiente, mas também perigosamente uniforme. Seria uma civilização sem contrapontos, sem a riqueza das diferentes filosofias, sem a beleza das inúmeras formas de arte e música que nasceram justamente das experiências únicas de cada povo. Vista por esse ângulo, a confusão de Babel não parece tanto um castigo, mas uma espécie de poda radical. Foi uma intervenção dolorosa, sim, mas que forçou a humanidade a se diversificar, a florescer em milhares de direções diferentes. Cada nova língua que surgiu não era apenas um novo código, mas um novo universo de pensamento. Uma nova forma de ver e sentir o mundo. A dispersão que eles tanto temiam foi o que, no fim, garantiu a resiliência e a vibrante criatividade da nossa espécie. Essa história nos deixa nesse paradoxo desconfortável. A diversidade que tanto nos enriquece é a mesma que cria barreiras e desconfianças entre nós. Talvez a lição final de Babel não seja sobre escolher entre a unidade e a diversidade, mas sobre o desafio que enfrentamos até hoje. Aprender a construir pontes sobre os muros de nossas diferenças, em vez de sonhar em derrubá-los para erguer mais uma vez uma única e gigantesca torre. A torre na planície de Sinar pode ter se transformado em pó, mas a sua história, a narrativa da Torre de Babel, nunca esteve tão viva e relevante quanto em nosso mundo moderno. A imagem de uma humanidade unida por uma ambição tecnológica que acaba gerando confusão e separação deixou de ser apenas um conto antigo e se tornou uma das metáforas mais poderosas para entendermos a nossa própria era. Na cultura pop, essa história ressoa de inúmeras formas. Na ficção científica, por exemplo, ela é uma fonte inesgotável de inspiração. O famoso Peixe Babel, da série O Guia do Mochileiro das Galáxias, é uma inversão genial da história. Uma pequena criatura que, ao ser inserida no ouvido, permite a compreensão instantânea de qualquer língua do universo.
curando a maldição de Babel. Outras obras usam a imagem de megacorporações, que constroem torres imensas como símbolo de um poder globalizado e opressor, um eco moderno do reino de Nimrod. Mas a conexão mais forte e direta é com a nossa invenção mais transformadora, a internet. Pense bem, a internet é a nossa tentativa moderna de construir a Torre de Babel. É um projeto global que conecta bilhões de pessoas, permitindo uma colaboração e um compartilhamento de conhecimento em uma escala que nossos ancestrais jamais poderiam imaginar. Ferramentas como os tradutores automáticos são a nossa tentativa de reverter a confusão das línguas e restabelecer a comunicação universal. No entanto, a história de Babel também nos serve como um aviso sombrio. A mesma internet que nos une é a que nos divide. As redes sociais, com suas bolhas e algoritmos, criaram novas formas de separação. Vivemos em um mesmo espaço digital, mas muitas vezes falamos línguas ideológicas diferentes, incapazes de entender o outro. A desinformação e o discurso de ódio geram uma nova forma de Babel, uma cacofonia de ruídos que impede o diálogo e a compreensão mútua. A torre, que deveria nos unir, está, em muitos aspectos, nos isolando em andares diferentes. E assim, a antiga narrativa da Mesopotâmia continua a nos fazer a mesma pergunta fundamental, agora com uma urgência digital. Com toda essa tecnologia que criamos para nos conectar, estamos realmente construindo um mundo de maior entendimento? Ou estamos apenas erguendo a nossa própria torre de dados e vaidade, sem perceber que, dentro dela, estamos mais uma vez nos tornando estranhos uns aos outros? Depois de viajar pela história, pela arte e pela tecnologia, a narrativa da Torre de Babel encontra sua aplicação mais poderosa e talvez mais dolorosa. Ela não está nos impérios antigos ou na internet, mas em um lugar muito mais íntimo, dentro de nossas próprias relações, em nossas casas e em nossos corações. Pense em cada relacionamento importante como uma torre que construímos a dois ou em família. Os tijolos não são de barro, mas de confiança, de experiências compartilhadas, de planos para o futuro. A argamassa que une tudo isso, a força que permite que essa estrutura cresça, é a comunicação. É a capacidade de ouvir, de entender, de se fazer claro. Mas quantas vezes, mesmo falando a mesma língua, vivemos a experiência de Babel em nosso próprio cotidiano? Um casal discute, e as palavras, que deveriam ser pontes, se tornam armas. Um deles tenta expressar uma insegurança, mas o outro ouve apenas uma crítica. Um filho tenta compartilhar um sonho, mas os pais ouvem apenas irresponsabilidade. Falamos, mas não nos conectamos. As palavras estão lá, mas o significado se perde em um abismo de interpretações, de mágoas passadas e de orgulho. Essa é a Torre de Babel interior. É quando o orgulho nos impede de perguntar o que você realmente quis dizer com isso. É quando assumimos o pior, quando paramos de tentar entender o outro e passamos a apenas defender nosso próprio ponto de vista. Nesse momento, mesmo vivendo sob o mesmo teto, começamos a falar línguas diferentes. A obra do relacionamento para. O amor pode até estar lá, mas os construtores já não conseguem mais trabalhar juntos. A tragédia dessa Babel moderna é que ela acontece em silêncio. Não há um evento grandioso, apenas o lento e gradual abandono da construção. A torre do relacionamento fica ali, inacabada, um monumento à incompreensão. Vivemos na sombra de algo que poderia ser magnífico, mas que parou de crescer, porque perdemos a capacidade de nos ouvir de verdade. Quantas das nossas relações mais preciosas são hoje torres inacabadas? Não por falta de amor, mas porque, em algum ponto do caminho, seus arquitetos simplesmente esqueceram como falar a mesma língua. Se a Torre de Babel interior nos alerta sobre a falha de comunicação nos nossos laços mais próximos, existe uma outra torre, igualmente pessoal, que construímos todos os dias, a torre do nosso próprio ego. E a sua fundação é exatamente a mesma da torre original de Sinar, o desejo de fazer um nome para nós mesmos. A frase que motivou os construtores da antiguidade nunca foi tão atual. Hoje, não usamos tijolos e betume, mas posts, fotos, vídeos e currículos cuidadosamente elaborados. A planície de Sinar se tornou o feed infinito das redes sociais. E a torre que construímos é a nossa marca pessoal, a nossa imagem pública. Cada um de nós se tornou, em pequena ou grande escala, um Nimrod do seu próprio reino digital. Os materiais de construção são as curtidas, os compartilhamentos, os seguidores. Cada nova interação é um tijolo a mais, validando a nossa obra. O trabalho é incessante,
uma curadoria 24 horas por dia da nossa própria vida. Mostramos as conquistas, mas escondemos os fracassos. Exibimos os sorrisos, mas omitimos as lágrimas. O objetivo é erguer uma fachada tão alta e impressionante que todos possam ver e admirar. Assim como na narrativa bíblica, quanto mais alta essa torre de reconhecimento se torna, maior o perigo. A pressão para manter a imagem, para continuar subindo, é esmagadora. O medo de ser esquecido, de se tornar irrelevante, é o nosso medo moderno da dispersão. E nesse processo, corremos o risco de sofrer a nossa própria confusão de línguas. Uma desconexão profunda entre a pessoa que realmente somos e a persona que projetamos para o mundo. A queda, nesse caso, não é um ato divino, mas uma implosão interna. É a ansiedade, o burnout, o sentimento de solidão mesmo estando cercado por uma multidão de seguidores. A busca frenética por fama pode nos deixar vazios, isolados no topo de uma torre que nós mesmos construímos, mas que não nos representa mais. Trocamos a construção coletiva por uma individual, mas a essência do projeto parece a mesma. Estamos todos, de certa forma, em nossa própria planície de Sinar, erguendo monumentos ao nosso nome. E a lição atemporal de Babel continua a nos questionar. Nessa busca por sermos vistos, será que não estamos nos perdendo de vista? No coração da narrativa da Torre de Babel, para além dos tijolos, da confusão e do espalhamento, existe um roteiro, um padrão tão antigo quanto a própria civilização. É a história da soberba e da queda, um arquétipo, ou seja, um modelo universal de narrativa, que se repete infinitamente na literatura, na história e até mesmo em nossas vidas. A primeira parte do roteiro é sempre a ascensão. E a ascensão do povo de Sinar foi vertiginosa. Eles eram a humanidade em sua forma mais pura e potente. Unidos, falando uma única língua, com uma capacidade de cooperação sem precedentes. Eles dominaram a tecnologia, transformaram o barro em pedra e conceberam um projeto que desafiava a imaginação. A torre subindo aos céus era o símbolo máximo desse sucesso. Mas o sucesso, quando não é acompanhado pela humildade, pode ser um veneno. E é aí que entra a segunda parte do drama, a soberba. Em grego, a palavra para isso é hybris, o orgulho excessivo que leva um mortal a se sentir igual ou superior aos deuses. A humanidade em Babel, embriagada por sua própria capacidade, começou a acreditar que era ilimitada. A torre deixou de ser um projeto de segurança e se tornou um monumento à sua própria glória. Eles não queriam mais apenas se proteger. Eles queriam ser famosos, eternos, donos de seu próprio destino. E como em toda grande tragédia, a soberba leva inevitavelmente à queda. A terceira parte do roteiro é a ruína. E a queda em Babel é poeticamente irônica. Eles não foram destruídos por uma força externa, como um exército ou um desastre natural. Eles implodiram. A mesma força que os ergueu, a comunicação perfeita, foi a ferramenta usada para derrubá-los. A sua maior virtude se tornou o seu castigo. Esse ciclo de ascensão, soberba e queda é um padrão que vemos em todos os lugares. Nos mitos de Ícaro, que voou perto demais do sol. Nas tragédias de Shakespeare, com reis que perdem tudo por causa de sua arrogância. Na história de impérios que, no auge de seu poder, se tornaram complacentes e ruíram. E o vemos hoje em histórias de celebridades, políticos e empresários que, acreditando em sua própria invencibilidade, acabam perdendo tudo. Por que essa história nos fascina tanto? Talvez porque, no fundo, todos nós entendemos esse roteiro. Reconhecemos a tentação do orgulho quando as coisas vão bem e o medo da queda que sempre nos assombra. A Torre de Babel é um espelho que nos lembra, há milhares de anos, da linha tênue que separa a grande ambição da perigosa arrogância. Se olharmos para essa história da Torre de Babel por baixo da camada de orgulho e ambição, encontramos uma tensão ainda mais antiga e universal. É o eterno conflito entre o Criador e a criatura. Uma dinâmica que define não apenas mitos religiosos, mas a própria natureza da inovação e da liberdade humana. De um lado, na narrativa de Babel, temos a vontade divina. A instrução, segundo a história, era clara. Espalhem-se, povoem a terra, explorem o mundo. A língua única, nesse contexto, poderia ter sido uma dádiva incrível, uma ferramenta para que a humanidade se expandisse de forma colaborativa e pacífica, mantendo laços de parentesco, mesmo à distância. Era um presente para facilitar um propósito. Do outro lado, temos o livre-arbítrio humano, ou seja, a nossa capacidade de fazer escolhas,
de seguir nosso próprio caminho, mesmo que ele desvie do plano original. E a humanidade, a ensinar, usou esse livre-arbítrio de forma decisiva. Eles pegaram a dádiva da comunicação perfeita e a usaram para o exato oposto do que foi pretendido. Em vez de se espalhar, eles se uniram para se concentrar. Em vez de povoar o mundo, eles construíram uma torre para evitar isso. Foi a criatura usando a ferramenta do Criador contra a própria intenção do Criador. Essa tensão não vive apenas em textos sagrados. Ela é o motor de algumas de nossas maiores histórias e de nossos medos mais profundos. É a história do Dr. Frankenstein, horrorizado com a vida que ele mesmo criou e que foge de seu controle. E, hoje, é o nosso debate constante sobre a inteligência artificial. Criamos uma inteligência para nos servir. Mas o que acontecerá se ela usar sua liberdade para seguir uma lógica que não podemos prever ou controlar? A história de Babel, nesse sentido, é sobre a natureza paradoxal da liberdade. A mesma capacidade que nos permite criar maravilhas, inovar e construir o futuro é a que nos permite desafiar a ordem das coisas e, às vezes, seguir caminhos que levam à nossa própria fragmentação. E ela nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Qual o limite da nossa criação? E quem é o responsável quando a criatura decide seguir o seu próprio caminho? A história da Torre de Babel é, em sua essência, uma lição sobre o poder. Mas não o poder de reis ou exércitos, e sim uma força muito mais fundamental e muitas vezes invisível, o poder da linguagem. A narrativa nos mostra que a comunicação não é apenas uma forma de trocar informações. Ela é a principal ferramenta que molda as civilizações. A força do povo de Sinar não vinha de sua tecnologia inovadora, mas de sua comunicação perfeita. A língua única era o superpoder que permitia que milhares de pessoas agissem como um só corpo, com uma eficiência e um propósito que pareciam ilimitados. Sob a liderança de Nimrod, a linguagem se tornou a principal ferramenta de centralização. Com ela, ele podia dar ordens, unificar a visão de seu povo e mobilizar toda uma sociedade para um único e grandioso projeto. O domínio da comunicação era o alicerce de seu império. Esse princípio ecoa por toda a história humana. O Império Romano não se expandiu e se manteve unido apenas com suas legiões, mas com o latim. A língua latina era a linguagem da lei, da administração, do poder. Falar latim era ter acesso aos corredores do Império. Séculos mais tarde, a invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg quebrou o monopólio da informação que a Igreja e as elites detinham. Ao permitir que o conhecimento fosse replicado em massa, a imprensa mudou quem controlava a narrativa, redistribuindo o poder na Europa. Hoje, vemos essa mesma dinâmica com o inglês, que se tornou a língua franca do nosso mundo. Globalizado, dominar o inglês abre portas no comércio, na ciência, na tecnologia e na cultura. É uma ferramenta de poder que conecta, mas que também pode criar uma linha divisória entre quem tem acesso a esse universo de informações e quem não tem. Mas dominar a linguagem não serve apenas para unir ou criar. Serve também para controlar e manipular. É a linguagem da propaganda, dos discursos políticos que inflamam multidões, das narrativas que definem quem é o herói e quem é o vilão. Quem controla a narrativa, controla a forma como as pessoas percebem a realidade. A lição de Babel, portanto, vai muito além de uma torre inacabada. Ela revela que a comunicação nunca é neutra. É a ferramenta mais poderosa que temos, capaz de erguer impérios e de derrubá-los por dentro. E a verdadeira pergunta que a história nos deixa é: quem, hoje, está definindo as palavras que usamos e, por consequência, o mundo que entendemos? Vivemos em um mundo que parece menor a cada dia. Com a internet, podemos conversar instantaneamente com alguém do outro lado do planeta. Com um voo, podemos atravessar continentes em questão de horas. A tecnologia, com seus tradutores automáticos e plataformas globais, nos dá a ilusão de que finalmente superamos a herança de Babel, de que reconstruímos as pontes da comunicação. Mas será que reconstruímos mesmo? O legado de Babel no nosso mundo conectado é sutil, mas profundamente real. As barreiras que nos separam hoje não são apenas as palavras diferentes. Um aplicativo pode traduzir uma frase do português para o japonês em 1 segundo, mas ele não consegue traduzir o contexto cultural, o respeito implícito em uma reverência, o significado de um silêncio prolongado ou o que é considerado um elogio em uma cultura e uma ofensa em outra. Essas são as verdadeiras muralhas invisíveis do nosso tempo. O verdadeiro legado de Babel não está no dicionário. Está nos gestos, no tom de voz,
na forma como organizamos o tempo, no nosso conceito de espaço pessoal. Em um negócio internacional, um acordo pode fracassar não por causa de uma palavra mal traduzida, but por um mal-entendido sobre o que é ser direto ou indireto demais. Na política, a diplomacia vive nessa corda bamba, tentando decifrar não apenas o que foi dito, mas o que foi sinalizado. A ironia é que quanto mais o mundo se conecta, mais essas diferenças culturais se tornam evidentes e, às vezes, mais chocantes. A internet nos expõe a uma variedade de visões de mundo que antes não conhecíamos. E essa exposição, em vez de gerar compreensão imediata, muitas vezes gera atrito, conflito e a formação de tribos digitais que se fecham em suas próprias certezas. Estamos todos no mesmo canteiro de obras global, mas cada um parece ter um manual de instruções diferente. E isso nos leva de volta à essência da história. A tragédia de Babel não foi apenas a incapacidade de construir uma torre, mas a súbita e dolorosa percepção de que eles não se entendiam mais. E hoje, mesmo com toda essa nossa tecnologia, enfrentamos a mesma questão. De que adianta ter as ferramentas para falar com o mundo inteiro, se não desenvolvemos a paciência, a humildade e a empatia para verdadeiramente ouvir e tentar entender o que o outro, com toda a sua bagagem cultural, está realmente tentando nos dizer? A torre na planície de Sinar pode ter se transformado em ruínas, mas a ideia por trás dela, o grande sonho de uma humanidade unificada sob um único projeto, nunca desapareceu de verdade. Ao longo da história, nós, como espécie, continuamos tentando reconstruir Babel, não com tijolos e betume, mas com ideologias, sistemas políticos e projetos globais. Após os traumas das grandes guerras mundiais, por exemplo, a humanidade tentou erguer suas próprias torres políticas. A Liga das Nações e, mais tarde, a Organização das Nações Unidas nasceram desse mesmo impulso que moveu o povo de Sinar. A lógica era a mesma. Se estivermos todos juntos, sob as mesmas regras, em um mesmo lugar para debater, talvez possamos evitar a nossa própria dispersão em conflitos e destruição. Era a busca por uma linguagem comum da diplomacia para evitar o caos. No campo da economia, a globalização é talvez a nossa torre mais ambiciosa. A ideia de um mercado único, onde produtos, capitais e, em certa medida, pessoas possam circular livremente. É uma tentativa de criar uma civilização interligada por laços comerciais. A cultura pop, com seus filmes, músicas e marcas que se tornam universais, também funciona como uma espécie de argamassa, criando uma linguagem de símbolos e referências que, em teoria, todos podem entender. Mas, assim como na história original, essas novas e imponentes torres encontram seus próprios problemas. A busca por uma unidade global muitas vezes esbarra na força das identidades locais, no medo da perda da cultura e da soberania. A unidade imposta, seja ela política, econômica ou cultural, frequentemente gera uma reação contrária, um desejo de reafirmar o que nos torna diferentes. A confusão de línguas moderna não é sobre palavras, mas sobre valores, tradições e visões de mundo que se recusam a ser padronizadas. O legado de Babel, nesse sentido, é um eterno dilema. Somos constantemente atraídos pelo sonho de um mundo unificado, ordenado e eficiente. Mas também somos profundamente apegados à diversidade que nos define. A questão que a história nos deixa não é se devemos nos unir, mas como. Será que é possível construir um futuro em comum sem que todos precisem morar na mesma e única torre? Se toda a nossa tecnologia nos deu as ferramentas para, em teoria, superar o legado de Babel, como podemos explicar o estranho paradoxo do nosso tempo? Temos mais formas de nos conectar do que qualquer outra geração na história. E ainda assim, um sentimento profundo de isolamento parece se espalhar como uma epidemia silenciosa. No nosso bolso, carregamos um aparelho capaz de nos conectar com quase qualquer pessoa no planeta, em qualquer idioma, a qualquer momento. Em teoria, deveríamos ser a civilização mais unida e compreensiva de todas. A dispersão de Babel, o medo de se perder do outro, deveria ser uma relíquia do passado. Mas não é isso que sentimos, é? O que vivemos hoje é a versão mais irônica da história da Torre de Babel. O problema em Sinar não era a falta de uma ferramenta de comunicação. Eles tinham a melhor possível, uma língua única. O problema era a intenção por trás dela, a vaidade, o orgulho, o desejo de construir um monumento para si mesmos. A comunicação se tornou um meio para um fim egoísta, e isso levou à ruína. Hoje, nós também temos as melhores ferramentas, mas como as usamos?
Muitas vezes, a comunicação deixou de ser um diálogo para se tornar uma performance. As redes sociais se tornaram palcos para a construção das nossas próprias torres de vaidade. Nós não conversamos, nós transmitimos, nós não compartilhamos a vida, nós curamos uma versão dela. A comunicação se tornou um monólogo transmitido para uma audiência, em vez de uma ponte para se conectar com outro ser humano. O resultado é uma nova e sutil confusão de línguas. Não é que não entendamos as palavras, mas estamos todos tão ocupados construindo e admirando nossas próprias torres que não conseguimos mais ouvir de verdade. Vivemos em meio a uma cacofonia de opiniões, notificações e performances, um babble digital que nos deixa surdos para a vulnerabilidade e a humanidade do outro. E assim, vivemos o grande paradoxo. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão sozinhos. Será que, no fim das contas, a nossa grande torre de fibra ótica e satélites não é tão diferente daquela na planície de Sinar? Uma construção impressionante que, por ironia, está apenas nos isolando em andares cada vez mais altos e solitários. Chegamos ao fim da nossa jornada pela história da Torre de Babel. Viajamos por suas fundações, vimos sua ascensão, testemunhamos sua queda e exploramos seu legado duradouro em nossa cultura e em nossas vidas. E depois de tudo isso, qual é a lição que fica? Qual é a mensagem final que essa história milenar, gravada em ruínas e em textos sagrados, ainda sussurra para nós? A gente viu que o problema da Torre de Babel nunca foi a engenharia, a altura da estrutura ou a genialidade de seus construtores. O verdadeiro problema estava na fundação invisível da obra, o orgulho. A soberba de uma humanidade que, embriagada por seu próprio sucesso e por sua unidade perfeita, acreditou que podia controlar o próprio destino, se tornar famosa e, por fim, não precisar de mais ninguém além de si mesma. E se o orgulho foi a causa da queda, a lição final, a que realmente importa, só pode ser o seu oposto, a humildade. Não a humildade de se sentir pequeno ou incapaz, mas a sabedoria de reconhecer que existem limites. É a humildade de entender que não somos o centro de tudo e que a nossa visão do mundo não é a única que existe. A torre era um projeto de cima para baixo, uma declaração de poder que dizia: venham até mim, me admirem. A verdadeira conexão, no entanto, é um caminho de mão dupla. Ela exige a humildade de descer da nossa própria torre e construir uma ponte para ir ao encontro do outro. E para construir essa ponte, a gente precisa de algo que os construtores de Babel, com toda a sua comunicação perfeita, não tinham: a capacidade de ouvir de verdade. Ouvir com a intenção de compreender, não de responder. Ouvir com a curiosidade de quem sabe que o outro tem um universo inteiro dentro de si, com uma língua, uma cultura e uma história que não são as nossas. A história de Babel nos ensina que a unidade forçada, nascida da ambição, é frágil e acaba em ruínas. A verdadeira união, a que resiste ao tempo, é aquela construída tijolo por tijolo, com a argamassa do respeito e da empatia. Talvez a cura para a confusão de Babel não seja encontrar uma forma de todos falarmos a mesma língua. Talvez seja aprender a arte de, mesmo em meio a milhares de idiomas e perspectivas diferentes, escolher o silêncio e a humildade necessários para, de fato, entender o que o outro está tentando dizer. Depois de uma longa jornada pela história da Torre de Babel, uma pergunta final permanece, talvez a mais importante de todas. Por quê? Por que essa história, contada há milhares de anos, nascida em uma cultura tão distante, ainda ressoa conosco de forma tão profunda e íntima? O que há nela que a torna eternamente relevante? A resposta é que a história da Torre de Babel não é, no fundo, sobre uma torre, é sobre nós. Ela toca em 3 das mais fundamentais e eternas buscas do ser humano. A primeira é a busca por significado. O desejo de fazer um nome para nós mesmos é a nossa luta contra o esquecimento, contra a ideia de que nossa passagem pela Terra será em vão. É o que move o cientista em busca de uma descoberta, o artista em busca da obra-prima, os pais em busca de criar uma família. Queremos deixar uma marca, um legado, algo que diga ao universo: eu estive aqui. A segunda é a nossa busca desesperada por unidade. O medo da dispersão que motivou os construtores é o nosso medo primordial da solidão. Nós somos seres sociais. Precisamos pertencer, fazer parte de uma comunidade, de um projeto maior que nós mesmos. A história de Babel nos mostra o anseio pelo abraço quente da unidade,
mas também nos alerta sobre o perigo da uniformidade, de uma união que apaga as diferenças e se torna uma prisão. E, finalmente, a torre que aponta para o céu é o símbolo da nossa terceira grande busca, nosso lugar no universo. É a nossa inquietação cósmica. Olhamos para as estrelas e perguntamos: o que somos nós? Existe algo maior? Qual é o nosso propósito aqui? A torre é a tentativa humana de responder a essa pergunta com as próprias mãos, de construir uma ponte para o transcendente e tentar entender o mistério da nossa própria existência. Significado, unidade e um lugar no universo. Essas são as três grandes questões que movem a humanidade, desde que olhamos para o céu pela primeira vez. A história de Babel continua relevante, porque ela não é apenas uma história sobre um povo antigo em uma planície distante. É a nossa história contada em uma metáfora de tijolos e orgulho. É o espelho que reflete as mesmas perguntas, ambições e medos que nos movem até hoje, enquanto continuamos a construir as nossas próprias torres, todos os dias.